de um homem chamado Gideão. Esse homem, ele é um homem que se destaca na Bíblia por causa da sua fé, por causa da sua determinação. E a vida que esse homem levava não era uma vida fácil. A Bíblia diz que esse homem chamado Gideão, ele vive em um tempo em que Israel era atormentado pelos seus inimigos. A Bíblia diz que os inimigos vinham e saqueavam a plantação dos israelitas, levavam os seus mantimentos, levavam tudo aquilo que eles produziam. A Bíblia vai dizer que esse homem chamado Gideão, ele começou a produzir alimentos dentro de um lagar, escondido. Ele começou a malhar o trigo, já que o trigo era alimento básico em Israel. Poderia faltar algumas coisas na casa de um hebreu, na casa de um israelita, mas o trigo não faltava, porque o trigo era um alimento básico de um israelita. Então esse homem chamado Gideão, para ele defender o trigo, o alimento dos inimigos, ele começou a malhar o trigo dentro de um lagar, em um lugar escondido, porque o lagar era um lugar onde se espremia a uva para se fazer o vinho, se fazer o suco. Mas para despistar o inimigo, para se esconder, ele começou a produzir o trigo ali dentro daquele ambiente. E Deus, olhando para o esforço desse homem, Deus olhando para a atitude dele, Deus se apresenta um determinado dia para Gideão e diz assim: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Gideão, então, ele tem um questionamento, que é o questionamento que muitos de nós às vezes temos. Gideão, ele vai dizer: ora, se o Senhor é conosco, por que eu estou vivendo tudo isso que eu estou vivendo? O Senhor me aparece aqui e o Senhor vem me dizer que é comigo, mas como o Senhor pode ser comigo se tudo aquilo que nós produzimos o inimigo leva? Se tudo aquilo que nós plantamos o inimigo rouba? Olha como está a nossa vida. Olha como o que nós temos vivido. O Senhor vem me dizer que é comigo. Olha tudo que eu estou enfrentando. Olha a vida que eu estou passando. Eu estou comendo pão que o diabo amassou e o Senhor vem dizer que é comigo. Mas sabe por que Deus já estava olhando para Gideão e por que Deus era com Gideão? Por causa da atitude de Gideão. Gideão, mesmo estando vivendo um momento difícil, Gideão, ele não desistiu. Gideão, ele continuou fazendo alguma coisa, ele continuou tentando, ele não entregou os pontos. Ele poderia muito simplesmente ter dito assim: a coisa está tão difícil, está tão complicado, quer saber, eu vou parar de lutar, eu vou desistir, eu vou entregar os pontos. Mas essa não foi a postura daquele homem, essa não foi a atitude dele. Ele continuou lutando, mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo de adversidade, mesmo no tempo que o inimigo estava contra ele, contra a família dele, mas ele continuou lutando, ele continuou fazendo alguma coisa. Então, eu quero declarar, eu quero deixar uma palavra para você nessa manhã, que é a seguinte: dentro de uma casa, Deus sempre levanta alguém para lutar por essa casa. E essa pessoa, quem Deus levanta, nós costumamos dizer que essa pessoa é a coluna da casa. Às vezes, dentro de uma casa, Deus levanta a esposa. Em outros lares, Deus vai levantar o marido. Em outros lares, Deus vai levantar um filho. Mas seja como for, quando as pessoas elas se voltam para Deus e elas pedem o socorro de Deus, então Deus, ele vem de encontro a essa pessoa, e Deus levanta dentro desta casa alguém que se responsabilizará, será o responsável por essa família. Alguém que será a coluna dessa casa. Alguém que no mundo espiritual estará diante de Deus, clamando por essa família e lutando por essa família. E essa pessoa aqui dentro deste contexto foi Gideão. Mas pode ser que na sua casa essa pessoa seja você. Talvez você seja a pessoa que Deus está levantando como uma coluna aí dessa família. Talvez você diga assim: pastor, aqui só eu busco. Aqui apenas eu vou para a igreja, apenas eu, pastor. Pastor, ninguém mais aqui se importa. Parece que está todo mundo, pastor,
Todo mundo, as pessoas não estão ligando, apenas eu que me preocupo, apenas eu que peço oração, apenas eu que faço os meus pedidos, apenas eu, pastor. Então, você tem lutado porque Deus levantou você como coluna. Agora, quando Deus nos levanta como coluna, deixa eu te dizer uma coisa. Se você olhar para uma casa, para uma construção, você vai observar que a coluna, ela é a parte estrutural de uma construção. O peso de uma casa, o peso não está centralizado em cima dos tijolos. Ele fica centralizado em cima da coluna. Todo o peso está sobre a coluna. Então, é muito óbvio que a coluna precise ser mais resistente. É por isso que uma coluna não pode ser colocado qualquer tipo de ferragem. Tem que ter a sua medida certa, tem que ser um concreto bem medido, porque uma coluna